Pessoal, então agora a gente vai para a nossa última etapa de explicação dessa introdução ao estudo das probabilidades. Vejam só o título que está aqui na lousa. Probabilidade em espaços equiprováveis. O que significa a palavra equiprovável? Equiprovável, pessoal, igual, provável de igual probabilidade. Então, muitos problemas que envolvem probabilidades, eles estão modelados em espaços de probabilidades iguais. O que significa isso? Por exemplo, quando você lança uma moeda comum, você não tem nenhum palpite de que existe uma chance maior de cara do que coroa. Quando você lança um dado comum, você não consegue, ou você não tem uma informação que permita que você descubra que haja uma chance maior de sair um número par do que um número ímpar. Quando você entra numa sala que tem 100 pessoas e você vai sortear uma dessas pessoas num sorteio honesto e comum, você não tem condição de dizer para quem vai sair, se vai sair para uma mulher, se vai sair para alguém de óculos, enfim. Cada pessoa que vai ser sorteada é considerado um ponto com igual chance do outro de sair. Então, quando você lança um dado, é como se você imaginasse 6 pontos, e esses pontos, nenhum deles tem nenhum privilégio. Imagine, por exemplo, o sorteio da Mega Sena, certo? São 60 números. Eu vou sortear 6. Não existe um número mais privilegiado do que o outro. Quer dizer, ninguém consegue detectar se o número 37, porque ele saiu historicamente no sorteio mais vezes, enfim, se ele vai sair de novo. Então, cada número é considerado como um ponto de igual probabilidade nesse espaço de ocorrer. Quando isso, que é na maior parte dos casos, dos problemas que envolvem probabilidade, ocorre, nós estamos diante de um problema em espaços equiprobabilísticos. E aí, o matemático francês Laplace, né, que ajudou a desenvolver a teoria das probabilidades, né, a gente chama a probabilidade de probabilidade laplaciana, tal. O que é essa probabilidade? A probabilidade de um evento ocorrer é o número de casos, o número de elementos que o evento possui, no caso, numa probabilidade com elementos finitos, dividido pelo número total de casos, que é o espaço amostral. Então, o espaço amostral e o número de elementos do evento. Eu prefiro dizer isso aqui que está aqui embaixo. Ó. O que é a probabilidade? Embaixo estão o número de casos possíveis, quer dizer, o número de elementos que possui o espaço amostral. E aqui em cima, o número de casos favoráveis, que é o que eu quero que seja favorável de ocorrer e eu quero medir essa probabilidade. Então, essa é a definição clássica de probabilidade, ok? É claro, pessoal, que você não pode esquecer que o cara que está aqui embaixo, ele vai ser sempre maior ou igual ao de cima. Se ele for igual ao de cima, a probabilidade é 100%. Agora, nenhuma probabilidade esse cara aqui, obviamente, pode ser menor que o de cima, tá certo? Lembrar que a probabilidade de um evento ocorrer, nós já explicamos isso no vídeo anterior, está no intervalo fechado 0, 1, tá ok? Então, vejam esse exemplo aqui, ó. Olha só, numa urna, deixa eu passar para o lado de cá, há 20 bolas idênticas numeradas de 1 a 20, certo? Muito bem. Sorteia-se ao acaso uma bola. Isso que você tem que ficar esperto. É uma bolinha só que vai ser sorteada. Qual a probabilidade de ser uma bola múltipla de 4? Então pensa no todo. Como que você vai pensar no todo aqui? Quantos elementos possui o todo, o espaço amostral? Você não vai sortear uma bolinha? Então pode ser qualquer uma das 20 bolinhas. Não há privilégio entre elas. Não tem uma bolinha mais especial, mais gostosa do que a outra. Todas elas têm chances de serem sorteadas. Afinal de contas, eu vou sortear só uma dentre as 20. Então, o número de casos
possíveis é 20, fácil de ver. Agora, o número de casos favoráveis, quantos são? Eu preciso ver quantas bolas múltiplas de 4 tem aqui. Então, não é difícil de ver que vai ser a bola 4, 8, 12, 16 e a 20. Esses são os números múltiplos de 4 compreendidos entre 1 e 20. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 chances de escolher num mar de 20 possibilidades. Então, a probabilidade desse evento acontecer é 5 chances em 20. Se você simplificar por 5 embaixo e em cima, vai dar 1/4, 1 sobre 4. Não é obrigado você colocar em porcentagem, tá? 1/4 é 25%, 0,25. Mas vamos deixar assim mesmo. Tá legal? Muito bem. Esse era o primeiro exemplo que eu queria passar para vocês. Agora, eu vou apagar e vou colocar um segundo exemplo, um exemplo 2, um pouquinho mais sofisticado, certo? E depois a gente vai para os exercícios da apostila. Então, o segundo exemplo, caso você tiver dúvida aí, você pode voltar ao vídeo, né? Eu estou apagando, mas você pode voltar e ver a solução novamente. Então, o segundo exemplo é o seguinte, ó. Imaginem que numa sala há 10 pessoas, certo? Muito bem. Por exemplo, eu poderia pensar assim, ó, 10 pessoas, vírgula, 5, vamos colocar um outro número assim, 7 homens e 3 mulheres, certo? Muito bem. Sorteia-se ao acaso, duas pessoas. Eu vou sortear 2 pessoas, não uma, 2 pessoas. Qual a probabilidade de serem 2 mulheres? 2 mulheres? Qual é a chance de serem 2 mulheres? Leiam com calma esse problema. Ó. Numa sala, há 10 pessoas, 7 homens e 3 mulheres. Sorteia-se ao acaso 2 pessoas. Eu vou escolher 2 pessoas. Qual a probabilidade de serem 2 mulheres? Reparem, pessoal, que o espaço amostral, o número de elementos do espaço amostral, não é mais 10, porque eu não vou sortear uma pessoa. Se eu fosse sortear uma pessoa, poderia ser qualquer uma das 10. Só que eu vou fechar os olhos e pegar uma dupla. Então, o número de casos possíveis, uma maneira de fazer é você pensar em 10, escolhe 2. Nossa, professor, tem a ver com combinação? São 10 opções, você tem 10 pessoas, você vai levar 2. Quantas duplas é possível fazer? Então eu vou me adiantar aqui, 10 escolhe 2, usando lá a expressãozinha da combinação, dá 45. Certo? Dão 45 duplas diferentes. Certo? Muito bem. Dessas 45 duplas, quantas são duplas de mulheres, que é o que me interessa? Eu tenho 3 mulheres à disposição e eu quero saber quantas duplas é possível confeccionar tendo 3 mulheres à disposição. 3 escolhe 2, vai dar 3. Então, pessoal, você vai ver que das 45 possibilidades, 3 são favoráveis ao que eu desejo. Então, logo, a probabilidade desse evento ocorrer vai ser 3 chances em 45. Dividindo por 3 embaixo e em cima, então a probabilidade vai ser uma chance em 15. Então a probabilidade é 1/15avos, né? Ou seja, eu tenho uma chance em 15. Com isso,
a gente agora tem que fazer uma coleção grande de exercícios nesse ponto, certo? Tem uma outra parte da teoria de probabilidade que não vai ser dada essa semana, chamada probabilidade condicional, mas existe uma coleção de exercícios que a gente pode fazer usando esses conceitos. Lá na apostila tem um monte, e aí a gente vai fazer, ok? Beleza?